Não olhe para trás, não seja a pessoa que fica se lamentando pelos erros do passado ou pelo que o outro fez, em vez de se concentrar em fazer o seu melhor, em vez de concentrar-se nas atividades que Deus a chama para fazer. Olha o que Paulo nos ensina na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo haja alcançado perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que encontro diante de mim. Então, a gente precisa aprender com Paulo a esquecer o nosso passado e a olhar para frente. Quanto de remorso a gente carrega, quanto de culpa, ainda que colocada lá no nosso inconsciente, e a gente fica carregando aquelas pedras pesadas nas nossas costas, e isso nos impede de avançar para a gente realmente alcançar aquilo que a gente precisa para a nossa vida, aquilo que Deus conta com que façamos na nossa vida. Paulo é um super exemplo para nós, porque ele era uma pessoa praticamente anticristo. Ele ia atrás de cristãos, perseguia e fazia tudo que era maldade, que não vale a pena a gente citar aqui. Mas imagina só o que aconteceu com ele na mesma vida. Ele conheceu Jesus e ele foi totalmente transformado. Imagina se Paulo ficasse sentado na casa dele se lamentando: nossa, eu fui uma pessoa muito ruim, agora eu não posso mais agir, eu não posso mais fazer, como eu errei, oh meu Deus, e ficasse se culpando, se crucificando. Ele fez exatamente o oposto. Ele simplesmente mudou a direção da vida dele. Ele estava indo para um lado, percebeu que estava errando e mudou a rota dele. Ele não ficou em lamentação, perdendo o tempo dele, choramingando pelo caminho, enquanto ele poderia estar agindo, que é o que a gente faz. Quantas vezes a gente erra, e a gente vai continuar errando, é claro, mas a gente fica preso aos nossos erros e não é capaz de ir adiante. O próprio Paulo fala aqui que ele não alcançou a perfeição. Ele fala: não julgo que tenha alcançado a perfeição, mas apesar disso eu sigo para frente, eu não fico olhando para trás, eu não fico andando de ré, eu não fico pensando nas coisas que eu já fiz, eu sigo para as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu preciso fazer. Aqueles nossos erros do passado servem apenas de ensinamentos. E eu sei que em muitas igrejas, em muitas religiões, eles colocam a culpa sobre nós. Como que eles incutem dentro de nós a culpa? Por meio de palavras do tipo: quem faz isso já está perdido, quem faz aquilo. E a gente vai à igreja e fica escutando essas frases e a gente se lembra dos nossos erros, dos erros até atuais que a gente comete, das falhas, dos escorregões que a gente toma no longo do dia. Quando a gente faz uma fofoca, fala mal de alguém, reclama de alguma coisa, age de forma desonesta, e tudo isso vai pesando sobre nós. E a culpa é um excelente instrumento que muitas religiões poderosas usam para nos manipular. A gente tem que tomar cuidado. Eu não estou aqui falando mal de religião. Eu sou muito grata à religião onde eu cresci, porque foi ali que eu aprendi princípios básicos sobre Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado, ter discernimento ao ouvir, porque algumas religiões ou alguns líderes dentro de alguma religião específica tendem a nos colocar culpa para nos manipular. E a culpa é excelente para você se tornar massa de manobra, porque você culpado, você fica infeliz, você não age e você só faz aquilo que os outros mandam, se esquecendo de que a sua direção precisa ser tomada dentro de você, porque Deus tem acesso a você e você tem acesso a Deus direto. Você não precisa de um intermediário para acessar a Deus. Você pode sim buscar um conhecimento profundo num vídeo na internet, em um líder religioso que você gosta de acompanhar, até mesmo dentro de um grupo religioso, mas nunca tomar todas as direções da sua vida somente baseado no que os outros dizem para você fazer, porque Deus tem acesso direto a você e você tem acesso direto a Ele. Você só precisa fazer, como eu sempre digo aqui, ligar o seu GPS para você se conectar com Deus e pegar o caminho que você precisa seguir. É muito valioso, sim, estarmos com os nossos irmãos em alguma igreja e podermos louvar juntos, celebrar, trocar ideias. As pessoas são diferentes e uma soma a outra, nós somos como peças de um quebra-cabeça.
Então é importante sim estarmos em algum lugar nesse aspecto, onde a gente possa realmente somar e receber alguma coisa. Dar e receber, não ficar ali só para receber também, mas também para contribuir. Mas tendo discernimento, Deus te deu uma mente pensante, Deus te deu um cérebro, é justamente para você pensar. Não se sinta culpado. Quando alguém tentar colocar culpa no seu coração, repreenda. Isso não vem de Deus. A culpa não tem utilidade na sua vida. O arrependimento tem. O seu olhar sincero para as suas atitudes presentes e passadas, sim, isso aqui eu ainda erro, isso aqui eu ainda escorrego e eu vou me melhorar. Mas a culpa não tem utilidade. E todo discurso que tenta colocar culpa no seu coração está tentando te estagnar. Saia desse discurso. Questione. Use a sua mente pensante. Tem gente que sente culpa até em questionar aquilo que o líder religioso disse. A pessoa se sente culpada. Poxa, mas eu gosto da minha religião, eu gosto do que o meu líder fala, mas eu não concordei com aquilo e aí eu me senti culpada, aí eu tenho que abaixar a cabeça. Não! Leve essa questão para Deus. Ore a Deus sobre aquela questão. Você tem acesso direto a Deus. Talvez o seu líder esteja errado porque ele é uma pessoa. Ele é um ser humano que às vezes ele se deixa ali ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e falar por meio de Deus e falar por as palavras de Deus. Mas às vezes ele coloca um tanto dele ali na palavra dele. Às vezes ele erra, ele é humano. Compreenda que o outro também erra. Ou talvez você tenha distorcido algo na hora de interpretar. Tudo isso pode acontecer quando você aprende alguma coisa. Então leve para Deus, questione sim, leve. Deus, qual é o melhor sentido dessa palavra? O que é melhor fazer nessa situação? Você não precisa se levantar na frente de todo mundo e questionar e causar um clima difícil no seu grupo religioso, a não ser que esse seja, sim, o seu propósito de levantar novas questões. Mas questione-se sim. Lembre-se de que a evolução do planeta só acontece a partir de um questionamento. Se nós fizéssemos tudo exatamente como faziam os povos pré-históricos, nós não teríamos evoluído. Nós só evoluímos em tudo porque alguém pensou diferente. Não, que tal se a gente fizesse assim? E sempre que alguém pensa diferente, os tradicionais tendem a ter resistência. Não, a gente sempre fez assim, sempre funcionou assim e temos que repetir. E aí quando alguém tenta algo novo, essa pessoa costuma até ser excluída. Ela costuma ser xingada e às vezes no primeiro momento aquilo que ela está tentando ainda não dá certo. E aí eles dizem, tá vendo? Se a gente continuar fazendo desse velho jeito vai dar certo. Até que a pessoa que questionou consegue um jeito novo que funciona. Tá tudo bem questionar, tentar algo novo, fazer algo novo. A sua lei não é simplesmente seguir o que os outros dizem. A sua lei é o amor. Sempre que você for fazer algo, questione-se, será que Jesus faria assim? Será que Jesus pensaria dessa forma? Será que isso aqui que eu estou fazendo vai prejudicar alguém ou a mim mesmo? Será que lá na frente isso aqui não vai ter uma consequência ruim? Porque o que eu vejo são as pessoas vivendo uma fé cega, uma fé rasa, uma fé de ir à igreja, levantar os braços, cantar louvores, ajoelhar-se, cumprir os ritos, cumprir a quaresma ou cumprir o jejum, ir para um retiro, mas sem se aprofundar em Deus, sem realmente ter uma conexão com Deus, sem questionar. Pessoas que vão à igreja, saem da igreja e viram a cara na rua para um irmão que está ali necessitado, porque ele está sujo, porque ele está drogado, porque é uma prostituta, e chutam o cachorro e fazem mal para o cachorro, mas eu sou cristão. Que tipo de cristão é você? Que faz mal para um animal, que não defende uma causa animal. Se o animal foi criado por Deus, é criatura de Deus. Deus criou o ser humano, criou as plantas, criou o animal, colocou todo mundo para viver aqui. Se ele diz que todos nós temos que viver em união, em harmonia, por que é que nós nos sentimos no direito de maltratar uma criatura de Deus? E eu vejo cristãos que colocam veneno para animal, que maltratam o animal, que deixam o animal passar fome e sede. Criaturas de Deus. Será o que você está plantando quando você faz isso? Será o que você está plantando quando você troca de calçada porque viu uma pessoa suja, mal vestida? Porque viu uma pessoa de rua?
que vira o olhar e ignora quando uma pessoa vai te pedir uma coisa na rua. Você não precisa ajudar, às vezes você sente no seu coração que não é a hora de dar dinheiro para aquela pessoa, que você não deve dar mesmo, tá tudo bem, mas olhar para ela, escutá-la. Você acha mesmo que Jesus ia virar a cara para alguém? Você consegue imaginar Jesus chutando um cachorro, colocando veneno para matar um animal? Você realmente consegue imaginar Jesus fazendo isso? Comece a se questionar, eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Porque eu já errei muito na minha vida e eu ainda erro. O que eu quero te chamar a atenção é para você abrir a sua mente e se questionar. Poxa, será que é estar salvo? É eu ir à igreja? É eu rezar? É eu abrir a Bíblia na minha casa? É eu saber a Bíblia de cor? É eu falar que eu já li a Bíblia 50 vezes? Não! É ação. Fé é movimento. Fé não é só acreditar. Uma coisa é eu falar assim, eu tenho fé dentro da minha casa. Mas aí eu morro de medo de pôr o pé na rua, eu não acredito que Deus vai me proteger. Isso é fé? Fé é fé na prática, é ação, é bem agir, é amor, é questionar. Coloque o seu cérebro para pensar, coloque as suas mãos em movimento, é só assim que você vai mudar o mundo. Deus precisa de nós, Ele não vai fazer a nossa parte, a gente precisa melhorar esse planeta, a gente precisa agir, a gente precisa acabar com o preconceito. A gente precisa acabar com conflitos, deixar o nosso ego de lado, abaixar a cabeça algumas vezes que alguém está ali nervoso, criticando e falando. Sim, você pode às vezes engolir um sapo, sim, em nome da paz. Você pode não concordar com aquela pessoa, mas você decide silenciar a sua boca para voltar a ter harmonia no ambiente. Deixar o seu ego baixo, quieto. Ah, mas eu não engulo sapo. Ah, mas e não sei o quê. E aí você é uma pessoa conflituosa, difícil de conviver. Jesus era assim? Jesus questionava. Jesus veio e rompeu os padrões. Ah, e as pessoas falavam que tinha que ser assim, assim, assim. Jesus veio e bagunçou tudo. Tirou tudo do lugar e mostrou, não é assim. Vocês estão vivendo encaixotadinhos, achando que é cumprir rito. Mas chega na rua, vira a cara para prostituta. Chama o outro de pecador. Não acolhe um irmão. Não acolhe uma criatura de Deus. É sério que é isso que você quer viver? Chega de viver na superficialidade, cuidando apenas da sua vidinha, dos seus interesses. Não há mais tempo para sermos apenas pessoas neutras, pessoas em cima do muro. Ah, eu não faço tantas coisas pelo mundo, mas pelo menos eu não pratico o mal. Primeiro que o mal você pratica sim, toda vez que você abre a boca para falar mal de alguém, que você conta uma fofoca, que você sente inveja, que você deseja um mal para alguém que te fez mal ou para alguém que fez mal para alguém. Você ainda pratica o mal, sim. Olhe para você com sinceridade. Todos nós ainda temos muito, muito, muito a melhorar. Só que para compensar todas essas nossas falhas, a gente precisa bem agir também. Olhar para as nossas falhas e pensar, o que eu posso melhorar? Mas bem agir, o que eu posso fazer para melhorar o mundo? É o meu dever. Todo ser humano que está vivo nesta terra tem o dever de fazer algo pelo bem. Todo ser humano. Não esqueça, não pense que é a obrigação é do fulano, que ele foi chamado por Deus, ele é um missionário. Todo mundo é missionário. Todo mundo. Não existe ninguém especial. Somos todos essenciais.